E Deus tem visitado muita gente com a sua salvação. Muitas famílias. A Bíblia diz, e não é eu, que quando esse evangelho for pregado a toda criatura, virá o fim. Isso quer dizer o que, irmã? Que Deus visitará todo mundo com a sua salvação. Não virá o fim antes que o evangelho seja pregado a toda criatura. Para dizer, eu não ouvi falar de Jesus. Nunca ninguém me falou que Jesus salva, que Jesus liberta, perdoa meus pecados e ainda me leva para o céu. Eu nunca ouvi falar disso. Mentira. Jesus sabe que é mentira. Ele ouviu falar, só que ele não deu importância, ele não deu crédito. Ela não deu crédito. A salvação passou na casa dela, ela foi visitada por Deus. Mas o que ela fez? Ela ignorou a palavra de Deus. Entrou pelo ouvido e saiu por outro. Não deu importância. Amém. Para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. O povo de Deus, os escolhidos de Deus, os que agradam o coração de Deus, os que amam a Deus, os arrependidos, convertidos, os santos, os justos, irão passar por uma alegria muito grande da parte de Deus. Terão uma alegria vinda de Deus. Se regozijarão, ficarão felizes, porque Deus fez a diferença entre os que servem a Ele e os que não servem. Já os pecadores, os incrédulos, os invejosos, os ímpios, os malignos passarão por uma tristeza terrível, uma angústia de alma, uma depressão terrível, um sofrimento. Por quê? Porque não rejeitaram a Deus. Aonde nós queremos ficar, nós escolhemos. Eu quero estar do lado do povo de Deus. Um povo que hoje sofre, mas sabe que vão ter o regozijo de Deus. Sabe que esse sofrimento que agora estão passando, essa injustiça não é eterna para aqueles e aquelas que, como Noé e Moisés, deram glória a Deus e anunciaram os louvores de Deus. Jó: sei que o meu Redentor vive e por fim ainda hei de louvar. Nós seremos impactados com uma felicidade. Por quê? Não é porque eu tenho ouro, não. Não é porque minha conta bancária está cheia. Não é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. É porque eu fui visitada com a salvação do meu Criador. É porque eu entendi, eu compreendi, nós compreendemos que Ele nos ama, que Ele nos ama. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito.
Deus está fazendo uma grande maravilha no Brasil e no mundo. E nós devemos atentar para as maravilhas de Deus. Não fazermos como os nossos pais que não atentaram para as maravilhas que Deus fez nas terras do Egito. E foram todos mortos porque eram murmuradores, não herdaram as terras. Fizeram até Moisés pecar. De tanto reclamar, de tanto murmurar, devemos atentar para as maravilhas de Deus. Mas que maravilha, irmã! Eu estou olhando para ti e estou vendo a maravilha de Deus sobre ti. Eu olho para a chuva e vejo a maravilha de Deus. Eu olho para o sol e vejo a maravilha de Deus. Amém. Eles não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Eles não se lembraram da multidão das misericórdias. Nós devemos nos lembrar da multidão das misericórdias de Deus. Porque a Bíblia diz, e não eu, que as misericórdias de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O quanto Deus é misericordioso. O quanto Deus é multidão de misericórdia. O fulano fez isso, fez aquilo. Aprontou tudo e todas. Ninguém quer saber de evangelizar aquele fulano é perigoso. Tem medo dele. Mas aquele fulano tem uma alma e Deus está querendo, ainda que ele não se converta, mas ele precisa saber que Deus ama ele e que Deus tem um plano de salvação para a alma dele e que ele e ela está na mão de Deus. Amém. Deus é misericordioso. Embora ele seja isso, ele seja aquilo. Deus ainda não matou ele, não matou ela, não permitiu que matasse ele ou matasse ela, porque Deus ainda está dando uma chance para ele e para ela. Quando a pessoa é morta, morre-se, a Bíblia diz, e não é eu, que segue-se o juízo eterno. Acabou para aquela pessoa. Acabou para ela. Ela vai prestar conta diante de Deus. Não tem mais esperança. Mas enquanto ela está viva, há uma esperança. Viva-se entre aspas. Porque uma pessoa sem Deus é morta. O espírito dela é morto. Ela não tem vontade de nada com relação a Deus, porque ela é morta. Jesus falou para um certo homem, quando ele estava pregando lá em Jerusalém, ele escolheu fulano, Beltrano, foi ele que escolheu aqueles. E teve um que disse, não, Senhor, deixa eu enterrar um parente meu que morreu, eu preciso enterrar, sepultá-lo, depois que eu enterrá-lo, eu vou e venho te sigo. Jesus disse para ele, deixa os mortos enterrar os seus mortos, tu vem, segue-me, prega o meu evangelho. Deus, quem não serve a Cristo, não tem o Espírito de Cristo, é uma pessoa morta. Ela só pensa nas coisas da terra. Ela não pensa nas coisas do céu. Ela não entende, ela não compreende nada. O que é? Ela só não pensa em nada com relação ao céu. Porque o espírito dela, ela só pensa aqui na terra. Só na terra, só nas coisas da terra, nas coisas mundanas. Só. O coração dela enganou ela.
Ela foi enganada. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela não está, não quer, mas ela não dá importância. A pessoa já morreu, vai, enterra-se. Agora ela vai prestar conta diante de Deus. Claro que tem toda aquela liturgia, mas não tem mais, a pessoa que tem Cristo não tem mais aquela coisa. Morreu, ela morreu. Amém, glória a Deus. Agora ela é bem-aventurada. Ela vai descansar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados que já morrem no Senhor. Porque a tribulação é tão grande aqui na terra, para os vivos sofrem demais. Os vivos sofrem muito. Os mortos não sofrem. Já morreram, acabou. Estão sofrendo. Os mortos, os que morreram sem Cristo, mas os que morreram com Cristo estão bem guardados, glória a Deus. Amém? Então nós não devemos nos preocupar com os mortos, e sim com os vivos, porque um dia nós vamos morrer também. Não bastante ele o salvou, nossos pais não atentaram para as suas maravilhas no Egito. E hoje tem muita gente também que não atenta para as maravilhas de Deus. Você e eu atentamos para as maravilhas de Deus? Quais são elas? Já acabei de falar. Criou o céu, criou a terra, criou a justiça, criou a misericórdia, escolheu Moisés, escolheu Abraão, Isaac, Jacó, escolheu Josué, falou, matou, etc. Agora salvou Noé, maravilha de Deus. Do dilúvio, salvou fulano, salvou ciclano, salvou Beltrano. As maravilhas de Deus. Curou o fulano da cegueira. Tudo. Guarda o fulano. Não atentaram para as maravilhas de Deus no Egito. Eu quero estar atenta para as maravilhas de Deus. Agora, no século 21. Você está atenta para as maravilhas de Deus? Ou não? A preocupação do mundo é tão grande. Eu não estou nem atenta. O que? Tu não viu o que aconteceu na igreja hoje? Batizaram com o Espírito Santo. Deus visitou, muita maravilha de Deus. Tu viu, fulano foi curado de câncer? Foi mesmo? Foi. Ele passou 3 anos sofrendo com aquele câncer, aquele tumor, mas os irmãos estavam 3 anos orando por ele, clamando, pedindo de Deus. Fulano estava desempregado, estava passando fome, estava nas drogas, mas os irmãos oravam. A mãe orava, o pai orava, todo mundo orava. E tu viu a maravilha? Hoje ele é uma pessoa transformada, foi liberta. Tu viu como é que estava o Brasil? Totalmente arruinado. As pessoas não tinham paz, violência. E hoje tem paz, tem harmonia. A maravilha de Deus. Conseguiu uma terra. Foi abençoado com uma terra, uma herança. Não tinha casa, não tinha onde morar.
E hoje ele tem sua terrinha, ele tem força, maravilha de Deus. Devemos atentar, ficar atento para as maravilhas e as multidões de misericórdia de Deus. Nos lembrar, muita gente esquece, nem lembra mais, pois a memória da gente tem que lembrar das multidões da misericórdia de Deus. Meu irmão, quem te viu e quem te vê, eu te vi no maior caos que um homem e uma mulher pode passar. E hoje estou vendo que tu é uma outra pessoa. Eu vi o teu casamento sendo destruído. Eu vi que esses olhos que a terra há de comer. Mas tu perseverou. Tu lutou. E Deus te ajudou. E hoje tu canta. Hoje vocês vivem em paz. Era briga, muita contenda. Antes foram rebeldes junto ao mar, assim ao mar vermelho. Não devemos ser rebeldes, mas submisso à voz de Deus. Ante o mar vermelho, lá no mar vermelho, e aqui no mar negro, no rio negro. No rio negro nós devemos ser submissos e nunca nos esquecermos das maravilhas de Deus. Lembrar desse Deus. Poxa, esse Deus fez tantos milagres lá no Jerusalém. Poxa, esse Deus fez tantas maravilhas lá no Egito. Por que Ele não faz aqui? Deus conhece esse rio negro aqui. Ele disse para o apóstolo Paulo, antes de o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo se converteu em Saulo, ele ficou cego, uma glória tão grande. E ele falou Jesus falou para um outro discípulo, o Paulo estava orando lá na casa dele, cego, não via nada, só trevas. E o outro discípulo estava orando e Jesus disse, olha, vai ali no endereço tal, o Espírito de Deus, vai na casa tal, vai lá orar põe tuas mãos sobre o apóstolo, sobre Paulo. Ele está orando. Ele está orando. E o discípulo quer, mas Senhor, esse homem, ele tem feito tanta coisa, ele tem perseguido a tua igreja aqui, ele tem cartas para mandar prender os que invocam o teu nome aqui. Esse é para mim um vaso. Escolhido. Ninguém entende as maravilhas de Deus. Eu vou te mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Levará o meu evangelho aos gentios. E ele chegou lá e disse, irmão Paulo, Jesus manifestou
para ti. Jesus se manifestou para Paulo e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Duro para ti é recalcitrar contra os grilhões. Senhor, Senhor. Ele perseguia Jesus, mas ele não sabia. Ele não sabia. E aí ele se transforma, ele pregava, ele teve um encontro, ele foi arrebatado, o espírito dele. Ele foi para o terceiro céu, recebeu sabedoria de Deus. Fez a obra de Deus, se esforçou, fundou igreja, discípulos, chorava. Que saudade a gente tem desse tempo. Lendo o movimento de Deus, um grande mover de Deus na Ásia. Saudade desse tempo que era palpável a presença. E na igreja Deus falou e disse: eu escolhi Paulo e Barnabé para uma grande obra. Tenho escolhido esses dois para uma grande obra aqui na Ásia. Vai para Efésio, pregou, foi para ali, foi para acolá, escreveu carta, mandou, foi preso, etc. Mas ele contou as maravilhas, anunciou os louvores de Deus. Paulo, exemplo para um grande missionário, uma grande missionária. Jesus curou ele da cegueira. Amém. Ainda que a gente não tenha uma cegueira física, mas se nós temos uma cegueira espiritual, Jesus nos curará da cegueira espiritual para nós vermos e ouvirmos as maravilhas. Não atentaram! Não atentaram! Nós temos que atentar. Meu irmão, minha irmã, esteja atento para a glória de Deus. Vamos ficar atentos como uma folha que cai. Você está atento para ouvir que Jesus cura? E Jesus está bem aqui. Aonde, irmã, que Jesus está? Ele está dentro de nós. Jesus sabe as gotas de lágrima que saem dos nossos... Nós não sabemos. Eu não sei quantas gotas de lágrima saem do meu olho. Jesus sabe. Jesus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Eu não sei. E se eu encontrar um matemático e dizer: tu sabe calcular agora quantos cabelos eu tenho na minha cabeça, e me dá a precisão certa, ele vai ficar todo embaraçado porque ele não sabe. É um enigma. Mas Jesus sabe. Amém, glória a Deus. Então, para nós é motivo de alegria. Não vamos ser rebeldes. E Jesus suportar a nossa rebelião, como ele suportou a rebelião, muitas rebeliões, não foi só uma não, nem duas, foram várias, mas Jesus suportou caladamente. Poxa, aquela esposa está aprontando todas e todas com aquele esposo, mas ele está suportando, ele está aguentando. Eu suportei as tuas rebeliões. Tu não atentou para as minhas maravilhas? Tu não te lembrou que eu sou rico em misericórdia? Tu esqueceu de mim, que eu sou o Senhor dos vivos e dos mortos. Não devemos nos esquecer desse Deus nem um minuto, nem um segundo. Nós estamos nas... Então, para esse Deus, nós damos toda a honra, toda a glória e tudo. A paz está na minha mão. Amém.
Glória a Deus. Deus estava ali com eles. Moisés estava aqui, Arão estava aqui. E quem estava lá? Deus, o próprio Deus. Eles não estavam vendo com esses olhos. Só Moisés é que via e transmitia para eles. E hoje nós estamos vendo Jesus? Não. Se eu disser eu vejo Jesus, falo que eu estou mentindo. Eu não vejo Jesus. Mas o que foi que Jesus falou para Tomé? Tomé, porque tu me viste e tu creste, mas bem-aventurados que não me viram, mas creem. Nós somos o que bem-aventurados? Nós ouvimos falar de Jesus. Eu só ouvi falar de Jesus, mas aí eu creio. Jesus tem poder, irmão Socorro, de fazer isso que tu tá falando? Tem. Ele tem poder de proteger o meu marido quando meu marido fazer uma viagem, uma expedição perigosa lá no deserto? Tem, irmão. Ele sabe quando uma cobra vai picar ele, ele tem poder de neutralizar o veneno. Sabe, irmão. Ah, não acredito. Só vendo. Se ele alcançar, Deus analisar ele, a conduta dele, se ele tiver muitas obras para com Deus, se ele for um bom servo, um bom filho, Deus conhece ele mais do que ninguém, mais do que a gente, que ele é o criador dele. Deus pode curar ele e dar uma vida para ele. Uma nova, nascer de novo, né? Vai depender dele e o seu criador. Aqui nós só restamos orar. Deus tem poder de neutralizar um desastre de um avião? Tem. Deus tem poder para tudo. Tudo. Amém. Então, para esse Deus, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje para toda a eternidade. As nossas orações é que Deus abençoe a sua vida, a minha, a nossa vida, a das nossas famílias, os nossos projetos, que é para a glória de Deus. Enquanto Deus nos der fôlego e ar, nós pensamos só em exaltar o nome de Deus, em dar glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, atentar para as maravilhas de Deus, estar atento. Para quê? Para o que acontece no mundo? Não, para as maravilhas de Deus. Deus abandonou esse mundo. Deus abandonou, Deus esqueceu de ti, nem lembra mais de ti. Mentira. Isso é mentira. Deus nunca esquece da gente. Nós somos os tesouros de Deus. A menina dos olhos de Deus. Deus nos ama e cuida de nós. A gente é que esquecemos dele. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Amém. Eu creio que Ele está aqui. Ele está ali. Ele está acolá. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem eu estava pensando, ontem, não lembro, que lá no céu Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus vai tirar um povo daqui, não é mais para levar lá para o deserto, não. Através de Jesus Cristo, que é o grande libertador, o grande guia. Deus tirará o povo do mundo e levará para onde está levando, para o céu. E lá no céu vai dar terra para cada um dos seus herdeiros. Casas. Quem fez essas casas? Eu creio que foi os anjos. Eu creio que foi os anjos, filhos de Deus, e servos que fizeram as casas para dar para nós. Lá no céu. Para aquelas pessoas que saíram da terra pela misericórdia de Deus, foram arrebatadas para o céu pela misericórdia de Deus, e lá vão ter as suas moradias.
Vão ter lá as suas... Tem um governo? Deus. Quem que vai governar? Quem que vai reinar? Deus. Quem é o Deus governa? Nós vamos ser o seu povo, seus servos. Amém. Glória a Deus. Para quem crê e espera. Nós esperamos nesse Deus 24 horas.